Então vamos começar mais uma edição, uma nova temporada com o Podbar. E lógico, trouxemos aqui a doutora Lara Martins. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei o convite e vamos fazer esse podcast ser bem bacana. Vamos sim, eu já quero começar te dando um presente aqui, ó. Muito obrigada, adoro vinho. Vinho. Adoro. Espero que tu goste. Tem Agradecida. preferência de vinho seco? Vinho... Eu gosto mais suave. Esse é mais suave. eu Esse prefiro. é mais suave. Eu costumo não dar vinho seco. Por quê? Porque o seco só bebe quem tem costume. Isso, quem já tem costume. É. Eu ainda estou acostumando, então Muito a escolha foi bem feita. Obrigado. Trouxe alguma coisa para mim? Não tô te zoando. Mas sabia que a gente poderia colocar algo aqui de presentes? Tanto a troca. Por quê? Porque ficaria um pedacinho do convidado aqui no estúdio, né? Não levar esse presente para casa. Mas eu tenho que pedir para os convidados não me darem, tipo, vinhos. Coisas que eu tenho que consumir, né? Para não colocar só a garrafinha ali. Lara, conta um pouco da tua vida pra gente, principalmente da tua infância, da tua adolescência, porque a gente vai entender por que você se tornou uma profissional referência. Então, eu sou Lara, tenho 34 anos, nascida em Goiânia, mas tenho raízes aqui em Balsas. A minha mãe é balsense, se mudou para Goiânia muito jovem, mas eu tenho família aqui. Enfim, é uma cidade que sempre participou aí da minha infância, enfim. Tenho referências aqui. E eu cresci num ambiente familiar, numa família comum. Meu pai sempre trabalhou bastante, minha mãe também. E desde pequena, eu sempre fui muito admirada com a profissão da medicina. Tive primos que se formaram médicos quando eu era adolescente, e aquilo ali, desde então, eu sempre tomei como um foco. Então, eu escolhi o colégio que eu queria estudar no ensino médio, eu tracei toda a minha trajetória para conseguir chegar, né, no nível profissional, atingir os meus objetivos. E sempre fui uma criança muito tranquila, estudiosa, nunca fui assim desobediente. Assim, não tenho histórias assim de criança que deu trabalho, nada disso. Sempre fui muito tranquila. E, enfim, foi uma infância muito boa, graças a Deus. Assim, eu fico até um pouquinho envergonhado, porque se eu fosse te falar um pouco da minha infância, eu ia dizer, César, tu não era gente. Porque eu fui uma criança... Eu posso te contar uma coisa? Tem uma característica de todo mundo que senta aí. Qual é essa característica? É a disciplina. São pessoas extremamente disciplinadas. Não, mas isso é importante. Eu não tenho essa disciplina, tá? Acredita, Lara? Mas você tem um talento. Mas assim, eu tenho que cuidar bem na hora de balancear, entendeu? Porque a indisciplina chega a ser pesada. Entendi. Tem que ter um cronograma, cronograma de vida. Tu teve esse cronograma de vida? Olha, porque assim, na vida a gente não tem como a gente prever tudo, né? Às vezes a gente se programa para algo e as coisas não acontecem exatamente como a gente deseja. Isso gera frustração. Então, assim, eu tenho objetivos. Agora, a forma como eu vou chegar, nem sempre eu faço um cronograma. Eu sou muito de pagar para ver também. Entendeu? Então, assim, eu sou disciplinada, mas eu sou muito de pagar para ver. Então, quando eu vejo que eu tenho uma oportunidade que vai me acrescentar, que vai, né, vai ser importante para mim, eu vou lá, pago para ver, eu testo. Se der certo, ótimo, a gente vai evoluindo. Se não der certo, eu dou um passo para trás e traço logo outro caminho. Eu não sou muito de procrastinar naquilo que não tá dando certo. Eu sempre vou buscando ali alternativas. Então, é isso. Eu assim, eu me identifico contigo em duas coisas. Uhum. Uma,
se eu colocar uma coisa na minha cabeça, eu só me aquieto depois de colocar em prática. Independente do resultado. Porque teve coisas pra mim, isso eu não sei se é uma particularidade minha, que mesmo quando deu errado, deu certo. Sim. Comigo acontece isso também. Acontece. E tem outra coisa que eu consigo ver também em diferentes partes ali da minha vida. É que em uma hora ou outra eu preciso daquela sabedoria que eu tive quando deu errado. Já aconteceu isso contigo? Demais. Já? Eu acho que o segredo da vida é esse, né? A gente aprender com os próprios erros. Se a gente pudesse aprender com o erro dos outros, seria perfeito, mas nem sempre isso é possível. A gente tem que viver a situação para poder absorver aquilo ali, para buscar não errar mais. Eu gosto de pensar dessa forma. E hoje, qual é a tua especialidade? Então, eu me especializei em dermatologia, fiz 3 anos lá em Belo Horizonte, uma cidade que eu adorei também conhecer, e atuo principalmente nessa parte de estética, mas também na dermatologia clínica e de pequenas cirurgias, na dermatologia cirúrgica. Mas assim, meu coração é mais voltado para a estética pela questão de fazer a diferença na vida das pessoas, né? De dar qualidade de vida, de melhorar a autoestima. Isso é algo assim que para mim é fundamental na minha profissão. Eu vibro quando eu vejo que a paciente está feliz com o resultado, porque ela confiou em mim, ela me falou, contou as dores e juntas a gente traça ali um protocolo, um plano de tratamento para atingir a expectativa daquela paciente. E quando a gente chega no objetivo, para mim, é sensacional. E através da estética, isso é mais frequente. Na dermatologia clínica e cirúrgica também, porque a gente soluciona problemas, doenças às vezes graves, que a pessoa tem a vida inteira e que nunca tinha tido solução. Mas, para mim, então, isso é muito importante, de atingir os objetivos do paciente, principalmente. Se a gente pudesse ranquear, se eu fizesse uma pergunta para ti, qual é o problema mais recorrente e qual é o único problema recorrente? O decorrente, o recorrente, qual é o maior problema assim, que dá nos teus pacientes? O maior problema é que elas buscam solução, no caso, né? É isso? Então, a maioria das pacientes que me procuram, elas reclamam do envelhecimento. Do envelhecimento. Doutora, eu tô sentindo que meu rosto tá derretendo. Doutora, tá caindo tudo. E às vezes a paciente é até jovem, mas passou por um processo de emagrecimento, por exemplo. E um problema que, na verdade, eu não encaro como um problema. Eu encaro como uma solução. Todas querem melhorar a autoestima, querem olhar para o espelho e se sentirem mais belas. Não só todas, todos também, porque eu tenho pacientes masculinos, muitos me procuram também e está cada vez mais recorrente. Os homens estão muito assim preocupados também com a imagem. Então, eu diria que é isso, se sentir melhor, elevar a autoestima. É o que a gente mais escuta no consultório. O que é mais caro? Um tratamento tardio ou o preventivo? O tardio, sem dúvida. Sem dúvida, é sempre mais caro. O paciente que começa a tratar a pele, buscar o rejuvenescimento depois de uma certa idade, depois dos 50, por exemplo, claro que ela vai ter que investir mais do que um paciente de 30 que está começando ali a perder, né, diminuir o estímulo do colágeno, aparecer ali os primeiros sinais do envelhecimento. Né? Na prevenção, o investimento vai ser muito menor, mas vai ser a longo prazo. Mas daqui 20 anos ela vai agradecer de ter iniciado ali cedo, prevenir cedo. Então é isso. Eu penso assim também. Eu tenho um monte de coisinhas para fazer, sabe? Eu tenho um monte de coisinhas para fazer. E de repente passa 1 mês, 2, e eu vejo que essas coisinhas já viraram coisonas, entendeu? E aí eu fico meio... Eu tento não ficar meio paranoico com isso. O homem é um pouquinho mais desleixado, né? Depende. Tá tendo uma procura mais expressiva agora? Tem, eu acho. Até aqui em Balsas, assim, que é uma cidade do agro, que tem essa questão, né, do homem
enfim, até preconceito em alguns lugares, enfim, na mente das pessoas, que é uma coisa que está se perdendo, graças a Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A pessoa se cuidar é para se sentir bem, aparece bastante. E é bem gratificante, sabe? Tratar dos homens, rejuvenescer, deixar eles com autoestima elevada. É caro? Depende. Depende. O que eu gosto de falar para as pacientes é um Botox, por exemplo. O tempo de ação do Botox é, em média, ali 4 meses, 5 meses, ali no máximo. O paciente investe ali um pouco mais ali de R$1.000, R$1.200. E ela investe isso 2, 3 vezes por ano. Unha, a mulher gasta ali pé e mão, R$80 por semana. E ele vai acabar o efeito em menos de uma semana. Então, assim, a gente tem que aprender a relativizar as coisas. Então, se a gente for comparar um com o outro, o Botox não é caro, ele tem um tempo de ação maior. Entendeu? Realmente. Assim, se tu pegar o valor do Botox e dividir pelos 12 meses... Pelas semanas, né? Pelas semanas, né? Se for pelas semanas, fica desleal, né? Então, comparado ao procedimento. Exato. E é um procedimento que tem toda uma bagagem de estudo, né? Estudo de anatomia. Cada paciente tem um tipo de aplicação específica, uma dose específica. Então, não pode ser feito por qualquer pessoa, né? Então... é isso. Tu nunca pensou em fazer tipo um consórcio, não? Pagar, buscar tipo assim, 2.500 pagando Você já viu os consórcios de peito, de bunda? Existe. Mas o que acontece na minha área? Na dermatologia, na estética, o paciente ele tem uma certa urgência. Quando ele chega no consultório, ele já fala assim, doutor, eu quero fazer hoje. Já vai. Ele não quer esperar 2, 3 meses para fazer os procedimentos. É mesmo que o efeito é imediato. Isso. Nem todos, né? Nem todos são imediatos. Procedimentos que estimulam o colágeno, o efeito não é imediato. Em média, ali, 45, 60 dias para você ver realmente uma melhora da qualidade da pele, porque tem que ter o tempo da produção, né, das fibras de colágeno. Mas ele é um paciente imediatista, diferente do paciente da cirurgia plástica, que é um procedimento mais invasivo. Então o paciente ele tem que se programar até mentalmente para passar por aquilo. Então dá tempo de fazer uma programação financeira, ele espera mais. Na dermato, às vezes tem pacientes que eles buscam agendamento naquele dia, não tem vaga hoje, né, por exemplo, ele já desiste, porque ele queria naquele dia. Ele já caçou. Tanto que a minha agenda, eu falo que ela é muito flexível, eu não abro uma agenda de mais de 2 semanas para frente, justamente por causa dessa demanda mais de emergência, né? Do paciente querer ser atendido logo, porque às vezes ele tem um evento no final de semana, ou às vezes porque aquele dia ele acordou e não tá se sentindo bem, não, vou procurar a minha dermato para melhorar essa queixa. Então, é um perfil diferente de atendimento do que outros tipos de consultório que fazem acompanhamento mais a longo prazo, né, eu diria. Isso no caso da estética, né? Na dermatologia clínica, não. Tem que ter todo um acompanhamento, tem que solicitar exames, enfim. É isso. Teve algum caso que te chamou bastante atenção? Alguns alguns casos já. Deixa eu pensar aqui em um bem bacana para contar. Eu tenho uma paciente que ela é minha paciente há anos, uma pessoa maravilhosa que eu adoro. Quando eu a conheci, isso há quase 5 anos atrás, ela veio por indicação de uma outra paciente que já frequentava o consultório, então ela veio com referência, ela veio junto com a irmã. As duas gostaram dos resultados, nessa amiga delas, que já era paciente, e eu montei um protocolo e tal, ela veio para buscar o rejuvenescimento. Nunca tinha feito nada. Paciente com mais de 60 anos. E a gente começou o tratamento e, de repente, ela começou a ter uma crise de choro no procedimento. Uma crise, foi uma coisa assim muito, muito interessante. Foi espiritual, eu acredito. Ela referiu que estava sentindo um pouco de dor e tal, normal, né? A primeira vez que ela começou a tratar, enfim, anestesiei bem, mas mesmo assim ela chorava copiosamente. Aí eu falei, não vamos dar continuidade hoje, semana que vem a gente volta.
2 dias depois, a irmã dela me mandou mensagem avisando que o esposo daquela paciente havia tido um infarto fulminante e falecido. Então, assim, ela já estava com a sensibilidade aflorada. Parece que ela já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Não tinha nada a ver com o tratamento que eu estava fazendo. Então, eu até fui no velório do esposo dela e tal. E aquilo mexeu comigo, porque eu percebi que eu não estou lidando ali só com o procedimento, né, só com a pele do paciente. Eu estou tratando além da pele. Eu estou tratando de vidas, eu estou tocando em vidas humanas. E mesmo com o esposo sendo falecido, dentro de 2 semanas ela retornou, muito abalada, mas ela quis dar continuidade. Porque ela queria preencher ali um vazio. Ela estava viúva, um casamento mais de 40 anos. Ele era assim, era um relacionamento muito, muito bom, muito, eles eram muito companheiros, então foi uma reviravolta na vida dela. E eu senti que naquele momento o meu trabalho seria muito importante para aquela mulher, porque ajudar a resgatar, né, uma autoestima, um sentimento que não estava existindo mais ali, até de amor próprio, que a pessoa perdeu a pessoa mais importante da vida dela. Então, a gente criou uma amizade muito forte. Ela é minha paciente até hoje, entendeu? Ela fala que não me troca por ninguém, porque eu me tornei uma grande amiga dela. Ela se sentiu muito acolhida naquele momento que ela estava sofrendo, e assim, a gente conseguiu ter bons resultados, enfim. Mas isso me tocou muito. E a partir dessa paciente, eu comecei a enxergar a importância do meu trabalho na transformação da vida das pessoas, de resgatar mesmo a saúde mental das pessoas. É interessante, porque dá para ver que o profissionalismo da doutora Lara vai bem além das paredes do consultório. Isso é importante. Eu tenho esse costume de manter contato com as pacientes, elas fazem, eu mando mensagem. Às vezes elas não estão nem acostumadas com isso. Eu falo, doutora, não era sua secretária que tinha que estar perguntando como é que eu tô? Eu falei, não, mas eu gosto de perguntar. Dá mais trabalho? Dá, mas faz parte. Eu acho que o vínculo da confiança com o paciente é muito importante. Né? Porque o serviço que eu presto, a gente tem que ser sincero, não é um serviço barato, entendeu? Então a pessoa, ela está investindo em mim, ela está confiando em mim, então eu tenho que entregar o meu melhor, e isso inclui a atenção, porque o paciente, ele gosta daquela relação médico-paciente, e isso é primordial para mim, desde que eu trabalhava em plantão e no SUS, para mim sempre isso foi muito importante, eu ter aquele acolhimento com o paciente, independente de quem seja, entendeu? Sensacional. Tem mais alguém na tua família que atua na área, ou você está desbravando? Na dermatologia, não. Sou a única. E na saúde? Na saúde, sim. Tenho... na verdade, a nossa geração são os primos que são médicos. Eu não tenho tio, pai, médico, nada disso. Meu pai é engenheiro, não tem nada a ver com a área. Eu tenho um primo que é otorrino, laringologista. Tenho outro que é pediatra, maravilhoso. Né? Os dois são maravilhosos. Tem um primo que trabalha em UTI, aí tem alguns que estão se formando agora, tem uma que é ginecologista, que é uma irmã pra mim. Enfim, nós somos uma família muito unida, sabe? Primos. Então, a gente tá sempre ali trocando figurinhas, às vezes parece um caso pra mim que tá relacionado à especialidade do primo, né? Enfim, a gente troca uma ideia, às vezes encaminha. E é isso. A gente trabalha em conjunto. Apesar de não ser na mesma clínica, a gente busca ter um vínculo. Né? Depois tu reside em Goiânia. Isso, eu resido em Goiânia. Atendo, assim, a maior parte da minha agenda é em Goiânia, mas uma vez ao mês eu estou aqui em Balsas, atendo no Mais Centro Médico, uma clínica maravilhosa, que fui muito bem acolhida, assim, sou muito grata, pessoas, assim, incríveis, fui muito recebida pela doutora Bruna, anestesista, doutor Luciano, doutor Wasca, Yama, enfim, toda a equipe. Eu me sinto muito em casa, que desde o primeiro dia que eu pisei aqui em Balsas, e os pacientes também, a gente gerou um vínculo de confiança bem bacana, e
é um local que eu tô adorando trabalhar. E além daqui, eu atendo em Araguaína também. Uma cidade que eu também tenho familiares, né? Eu me formei lá em medicina, é uma cidade que eu tenho um vínculo, conheço muitas pessoas. E também atendo uma clínica muito bacana, fui muito bem acolhida também, que chama Instituto WM, Dr. Anderson Nunes. E é um trabalho, assim, que, mesmo pela distância, porque aqui é longe de Balsas. Ou de Goiânia. Aqui é longe. 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Mas, assim, eu já me acostumei com a trajetória, com o trajeto. E eu amo vir pra cá. Sempre eu deixo tudo muito programado. E é um lugar que eu fico muito feliz em atender. Tanto pela parte clínica, pelo corpo clínico, como pelos pacientes também. Uhum. Vocês vão poder conhecer mais um pouquinho da doutora Lara Martins, porque ela vai apresentar um programa que também é doutora. Tem essa novidade chegando aí. O nome do programa que vai ser apresentado nos estúdios do Potiguar vai ser Além da Pele. Exatamente. Gostou? Eu gostei. É bem legal. Foi assim, ó. Vai ser o programa, sabia? Ai, que bom. Vamos chamar bastante pessoas interessantes, suas, clientes. Sim, de contar alguns casos aqui. Contar alguns casos, né? Quem sabe poder fazer, se a cliente, né? Se o convidado se sentir à vontade de fazer um antes e depois, trazer algumas fotos aqui. Claro. Pra gente fazer um comparativo, né? E usar também esse material como um material de suma importância para a nossa população e para as cidades vizinhas também, e para alguns estados também, porque às vezes, geograficamente falando, eu limito o podcast a Balsas, né? Não, mas tem um alcance muito bom, né? Um alcance muito bom. Então, eu espero que essa nossa parceria seja extremamente produtiva para ambos os lados, que a gente possa produzir conteúdos adequados. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença, quem sabe até um pouco sair dos estúdios, quem sabe a gente fazer ir mais para perto, humanizar mais. Isso. Né? Pegar alguns casos reais, na rua mesmo, fazer algumas entrevistas. Sabia que eu tenho essa ideia? Sim. Eu tenho essa ideia? Eu tenho essa ideia de pegar esse tanto de câmera aqui e de repente a gente parar em algum lugar, fazer reportagens igual. Ótimo. Lógico, entendeu? Escutar. Né? Tá próximo, né, das pessoas. Tá próximo das pessoas e pegar ali coisas reais, né? Pessoas que estão ali realmente com um problema e de repente ali, né, em alguma conversa, em algum conselho, possa esses conselhos ajudarem outras pessoas também, né? Que esse é o intuito do podcast, é levar uma belíssima informação de uma belíssima profissional até os lares. Isso é importante. O que a gente vê hoje é um déficit muito grande de informações relevantes. Sim. Tu não tem isso? Sim, é verdade. Não é perceptível isso pra ti. Às vezes as pessoas veem só cortes ou veem leem só manchetes. Não muda nada a vida das pessoas. Não muda nada, na verdade. É um desserviço. Lógico. Assim, eu não tenho o costume assim de pegar casos como esse, mas não tem como não estar vivendo essa era digital e não ter como base um foco crítico, entendeu? Eu tenho esse foco crítico, eu tenho medo de espalhar esse tipo de conteúdo. Você acredita que eu tenho medo? Eu tenho medo das pessoas que sentam, que eu convido para sentar e que de repente essa informação igual, a gente já teve vários convidados que a gente teve um feedback muito bom deles. Porque além deles poder ajudar muita gente, o feedback que o nosso Instagram recebe é fantástico, porque a gente viu que o conteúdo tornou-se
uma espécie de remédio, de cura ali para casais, para pessoas, para investidores, para pessoas que fracassaram ali no caminho, porque a vida não é fácil realmente. Para quem vive uma vida real igual essa nossa, às vezes a gente cai mesmo. É verdade. Não adianta a gente querer ser um profissional e esse profissional não ser flexível a algumas demandas da vida, né? A vida demanda demais da gente. Você, por exemplo, você é mãe, é esposa, é profissional, agora vai ser apresentadora do podcast. Cara, é uma loucura, bicho. Tu não acha? É uma loucura, mas eu gosto de desafios. Eu também, eu gosto da correria. Eu gosto. É interessante. Quando eu tiro uns dias de férias, eu fico assustada, porque eu tô tão acostumada com a correria que eu não gosto de ficar muito parada. Sabe? É aquele momento que eu preciso para descansar, mas com poucos dias eu já não quero mais, eu já quero voltar para a rotina. E quando a gente está acostumado, né? A gente quer sempre novos desafios, novas ações para executar. Eu vou te contar o meu. Eu fico com um sentimento de culpa enorme em mim até nos feriados. Um feriadão prolongado assim, tipo, vamos supor, 4 dias. Eu digo, meu Deus, tanto que eu poderia estar trabalhando nesses 4 dias, senhor. Eu também tenho esse sentimento. Meu Deus, senhor, eu tô aqui curtindo isso numa segunda-feira. Tá errado. Não, tá errado. Não, tá errado. Tá errado. Eu vou consertar isso. Isso não pode acontecer. Eu fico com esse sentimento, mas a gente tem que reprimir esse tipo de sentimento. Porque senão a gente não consegue aproveitar ali. Porque a vida não é só trabalhar, né? E até a nossa saúde mental como profissional também. Porque pra gente cuidar do próximo, a gente tem que estar bem. Tem que estar com a saúde em dia. Então, e a gente absorve muito. Na área da saúde, na área da comunicação, a gente absorve muito a energia das pessoas, das situações. Então, a gente tem que cuidar de si também. Então, a gente tem que parar de se culpar. Assim, pelo menos como funciona comigo, né? Eu sou muito de absorver energias. Né? E eu também. Tu também? Sou uma super esponja. Nossa, eu sou uma... Eu sou demais de absorver. É porque todos nós temos um grau de mediunidade e ninguém está preparado para falar sobre isso, entendeu? Parece que as pessoas têm meio que um receio, tem um pezinho atrás ali para falar de coisas que, olha, e esse assunto, tu pode ter certeza, sobre o que nós estamos conversando aqui agora, um dia ainda vai ser uma grande pauta dentro de colégios, não em um futuro precoce, mas em uma Big Data. Você pode ter certeza que a maioria dos problemas vão poder ser evitados porque vão começar a estudar sobre energias, frequências, sincronizações, física quântica, porque está tudo relacionado. Eu, por exemplo, só fui encontrar-me na vida depois que eu conheci a mim mesmo e conheci a si mesmo. Não é saber sua cor favorita, não. Sabe em qual frequência você está. Em que frequência você está vibrando. Isso. E eu acredito muito nisso. Minha vida ela é baseada em frequência. Minha vida é toda sobre frequência. No dia que eu acordo vibrando alto, meu marido sabe disso. No dia que eu acordo vibrando alto, eu já sei que aquele dia vai ser incrível, que meus objetivos vão ser atingidos, minhas metas vão ser alcançadas. No dia que eu já acordo mais para baixo, nada dá certo. Nada. Eu nem insisto. Não, mas tem dia que a gente não tem como não insistir, não tem como deixar de cumprir, né, a sua agenda. Mas é impressionante como a energia ela é importante para a pessoa. O ambiente que se está em ambientes carregados, isso atrapalha a vida da pessoa. Então, por isso que é importante estar com a espiritualidade em dia. Isso. Você acredita que tem lugares que me expulsam dos lugares? A energia, eu chego em alguns lugares que a energia é tão pesada que o próprio ambiente, entendeu? Não consigo ficar. Eu não consigo ficar. Eu não consigo me concentrar. A energia é muito pesada, entendeu? Outra coisa também muito interessante, tomara que você não sinta isso.
Mas quando pega um vídeo assim que dá um rape, bate lá 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, no outro dia eu tô acabado. Fala um vídeo seu, né? É de tanta gente. Isso acontece. Você tá exposto, né? Exposto então tem gente que vai estar ali te elogiando, tem gente que vai estar criticando. Querendo estar no teu lugar. Infelizmente acontece. O mundo é assim. É assim. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem um jeito de aprender a lidar com isso. É sincronizar uma frequência do nosso Senhor Jesus Cristo. Junto com a moralidade dada por ele. Que é muito difícil, mas que quando você aprende ele, por exemplo, estou aprendendo uma técnica muito mais. Agora eu estou doutrinando os meus pensamentos. Por exemplo, eu estou usando uma técnica de bloqueio. Olha o que eu estou tentando fazer. Uma técnica de bloqueio de pensamentos negativos. Mas isso é importantíssimo. Importantíssimo. Minha vida. Músicas. O material que eu consumo, que eu assisto, por exemplo, agora vai fazer 2 anos que eu não assisto mais canal aberto nenhum. Eu só assisto coisas vinculadas à grandeza espiritual, a um amadurecimento espiritual, a não falar muito igual eu tô falando aqui agora. Não, mas é da sua personalidade, é você, tem que ser você sempre. Lá, deixa eu te perguntar. Criou-se há quanto tempo um vínculo com Balsas? Faz tempo que tu atende aqui? Em setembro vai completar 2 anos. E foi muito interessante a forma que eu vim parar aqui, assim, né? Depois de anos, né? Assim, mesmo tendo familiares aqui. Uma tia de Goiânia veio passar o verão Balsas aqui, veio ficar na casa da minha tia que mora aqui, que é irmã da minha mãe. Uma outra irmã da minha mãe, no caso, veio. E a gente tem uma ligação muito forte, ela é como se fosse minha segunda mãe, ela é minha madrinha. E ela falou assim, nossa, Lara, Balsas cresceu tanto, tá uma cidade, assim, em ascensão. Você deveria vir atender aqui, nossa, ia ser muito bom pra você, acho que você ia gostar. E eu sou aquela pessoa que a pessoa me joga uma informação, eu processo e analiso rápido. E falo assim, cara, acho que seria interessante. E meu filho tava com 6 meses, era um bebezinho nessa época. E aí, nisso, eu falei, nossa, toparia, vamos procurar um local para eu atender? Ela, vou conversar com uma outra parente nossa, chama Celina. Ela não tá morando até em Balsas agora nesse momento, mas uma pessoa maravilhosa. E falou assim, a Celina, ela conhece muitas pessoas aqui em Balsas, vamos procurar, eu vou falar com ela para ela encontrar um local bacana para você atender, que tem o seu perfil, que vai ter a estrutura necessária para você executar os seus procedimentos. Aí nisso ela conheceu o pessoal da Centro Médico, a doutora Bruna, que foi a primeira pessoa que eu citei, isso. E logo a gente se comunicou, e deu super certo, as ideias bateram bastante, a minha proposta, né, dos procedimentos para eu trazer aqui para Balsas era algo assim que ninguém tá executando, né, até o momento ainda continuo. Eu trago uma tecnologia que chama Morpheus, que aqui na cidade eu sou a única pessoa que executa até o momento. É uma radiofrequência microagulhada, que estimula colágeno, excelente para tratamento corporal, facial, rejuvenescimento. Que caso eu usaria, por exemplo? Olha, o Morpheus a gente pode aplicar ele no corpo inteiro. Ele é excelente para várias queixas. Para melhorar, né, igual a consistência da pele, por exemplo, a pessoa emagreceu, ficou aquela flacidez residual, é excelente. Para quem às vezes fez uma cirurgia plástica e também não ficou 100%, para pele, para qualidade de pele, cicatriz de acne, para melhorar a textura de pele, para papada, enfim, é uma tecnologia que ela atinge assim um público de várias formas. E foi muito aceita aqui na cidade, tem muita procura, e era algo que a doutora Bruna tinha interesse em trazer para a cidade, então casou perfeito. E lá na clínica tem uma estrutura de bloco cirúrgico, lá tem, né, centro cirúrgico, e dependendo da quantidade de áreas que a pessoa vai fazer, a gente tem que fazer com sedação anestésica, então foi perfeito, sabe, o casamento. E aí desde então, mensalmente eu venho,
E cada vez mais eu estou atingindo aí o público balsense de toda a região, né? Igual como você falou, aqui não é só Balsas, tem pacientes do Piauí, de outras cidades do Maranhão, do Tocantins. E para mim isso é muito gratificante atender o público aqui. Estou bem feliz e querendo entregar cada vez mais aí resultados para meus pacientes. Com aquela câmera ali, ó, Mara, que faz um convite para mulher, não só para as mulheres, né? Então, pessoal, vai ser um prazer conhecer mais pessoas, mais histórias aqui na região de Balsas, poder contribuir para a sua autoestima, para a sua beleza, para a sua saúde, tá? Porque não existe beleza sem saúde, isso é importantíssimo. E é isso, venham conhecer o meu consultório, fica ali na Mais Centro Médico Balsas, aqui no centro. Estou aguardando vocês, homens, mulheres, crianças também, atendo crianças. Não para estética, claro, né? Mas para doenças de pele, tenho bastante paciente, bebê, enfim. É um público, outro público que eu adoro atender também. Deixa eu te perguntar. Você falou ali que às vezes tem procedimentos que é questão cirúrgica, né? Na dermatologia. Sim, sim. sabia. Pequenas cirurgias, né, no caso. O dermato, ele não está apto para fazer cirurgia plástica, não é isso. Mas mini extrações lipídicas, né, pequenas, mini lipos, a gente faz, retirada de lesões, verrugas, aqueles cistos sebáceos, sim. Sinais suspeitos, né, que a gente olha ali pelo dermatoscópio, pode ser que pode evoluir para uma malignidade, ou já seja maligno. Também pela questão estética, tem sinal que é benigno, mas o paciente não gosta, então eu removo também. E aí vai. Bom, assim, embora eu falar um pouco sobre os sinais, porque parecem inofensivos à primeira vista, não é? Mas em que caso eu devo procurar uma dermatologista se eu tiver um sinal suspeito? Então, aquele sinalzinho, você está percebendo que ele está aumentando de tamanho, evoluindo rápido, que ele tem uma borda irregular, tem cores diferentes na lesão, que sangra, que coça, que não cicatriza, são sinais que merecem uma atenção importante. E aqui na região muito calor, né? Então as pessoas acabam se expondo muito ao sol e o hábito de usar o protetor solar é algo que, graças a Deus, está sendo cada vez mais frequente nas pessoas, mas antigamente não era. Então, às vezes, uma lesão aparece porque 20 anos atrás você não usou o protetor solar adequadamente. Então, em lugares que tem igual o Rio Balsas, que a pessoa se expõe muito a sol bronzeia, enfim, tem que ficar atento, porque o câncer de pele, ele às vezes parece inofensivo, mas se não for tratado precocemente, pode evoluir para um câncer mais grave. Por exemplo, o melanoma, se ele não for tratado, ele evolui para um câncer metastático, ele atinge outros órgãos, pode levar até a morte. Então é isso, tem que ficar atento. Há alguma probabilidade de uma pessoa de cor ter um câncer de pele? Você fala pessoa morena? Uma pessoa morena? Negra? Sim. A incidência, baixo, né? A incidência é menor, mas tem sim. Tem que usar protetor solar também. Sério? Sim. Sim, com certeza. Que bacana. Não é só pessoa da pele branca, não. Existe sim. Até existe câncer na ungueal, né? Na unha, no couro cabeludo. Então, todo mundo tem que se prevenir. Tu acredita, ou é só uma viagem minha, que a maioria dessas doenças parte do emocional? Ou tirando aquelas que são, abre parênteses, você já tem uma predisposição familiar a tê-la. No caso do câncer de pele, o fator genético, ele é importante, contribui, mas o fator de exposição aos raios UV é o mais importante. E nós moramos num país que tem a maior quantidade de diagnóstico de câncer de pele do mundo. O número 1 é o Brasil. Principalmente por ser um país tropical, né? E também a incidência de raios UV em cima aqui do nosso país, ela é muito grande. A gente tem um buraco
da camada de ozônio, enfim. E em cima do Brasil, e isso aumenta a incidência de raios UV. Perdi um pouquinho. Dele é se tem um estado do Brasil onde é mais recorrente o câncer de pele. Boa pergunta, Murilo. Bom, o estado em específico não, mas a região litorânea é mais comum, tá? Pelo fato das pessoas estarem expostas à praia, né? Enfim, Nordeste, Rio, locais que têm costume de estar mais exposto. Mas aqui no Maranhão também tem muito incidência. Né? Entendeu? Tem, né? Isso. Pela falta de informação. Não diria isso, não falo. Que hoje em dia a informação ela é muito frequente na internet, ela contribuiu para isso também. Tem os benefícios e tem os malefícios. Mas com o aumento, né, do consumo da internet, as pessoas têm buscado mais o uso do protetor solar. Antigamente as pessoas não queriam nem saber, elas usavam era bronzeador. Era óleo de cenoura, com beterraba, enfim. Ninguém queria saber de protetor solar. Hoje em dia, não. As pessoas sabem da importância. É uma informação que a criança ela já procura. Mães me perguntam, doutora, qual protetor solar eu compro pro meu filho? Entendeu? Isso não existia antes. Então, a tendência... eu gosto muito... enfim, daquele da Mustela. Aqui a doutora Lara passando de um patrocínio. Tem da Jones, enfim, tem várias marcas, né, que são adequadas para a pele da criança. É isso. Agora. Sim. Agora. Você teve o conhecimento, né? Você absorveu isso. Você fica mais seguro. As trajetórias. Assim, eu até quero falar para quem se acha bem perdido na vida, mesmo com sua profissão, porque tem pessoas que têm profissão, trabalham, né, têm uma vida extremamente pacata e mesmo assim se sentem perdidas. Né? É verdade. E eu era uma pessoa assim, você acredita? Eu sentia que eu estava fazendo o que eu fazia antes por falta de opção, não porque aquilo ali estava predestinado a minha vida. E aí, quando eu me rendi aos planos do Pai, né, e eu deixei ele tomar de conta da minha vida, por exemplo, hoje você está dentro de um sonho e de um projeto que não é meu. Eu fui incluso dentro desse projeto. O projeto do podcast surgiu depois que eu me rendi. Todo mundo fala assim, César, eu não consigo entender, tu vai, fala do podcast, sempre fala do podcast como se não fosse teu, ou fala do podcast como se não tivesse mérito. E eu não tive mérito, eu fui obediente. É diferente. Entendeu? É muito diferente. Eu me encontrei hoje porque eu ousei me perder. Sim. É um processo, né? Foi um processo. Mas eu me encontrei porque a bússola foi a vida espiritual. Lá está o segredo. É verdade. Do equilíbrio, de ecoar-se na vida profissional, que é importantíssimo isso. Hoje a gente vive, se tu olhar ali para trás, olha ali, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje, esse meio que eu vivo, né, que você também está inserida, é injusto a gente chegar aqui e achar que foi esforço, né, próprio, né, lógico que teve... Sempre tem a mão de Deus. Sempre, né, às vezes até aquilo que não dá certo tem a mão de Deus, porque Deus sempre tem algo mais grandioso pra gente lá na frente. Já passei por isso várias vezes na minha vida. Isso é uma coisa engraçada na minha, por exemplo, é que lá, olha que engraçado, eu já abri 3 empresas, tipo, eu nunca trabalhei CLT desde pequena, minha primeira bicicleta quem comprou foi eu, meu primeiro videogame quem comprou foi eu sempre fiz tudo, apesar de ter os pais ali, sempre do lado. Eu sou o único que não trabalha na empresa da família, entendeu? Então pra mim foi
extremamente mais difícil. Mas eu vi hoje, o que eu faço hoje, eu já estava fazendo lá atrás nas minhas profissões. Porque o meu primeiro vídeo, eu me comunicando, meu primeiro vídeo de vendas online aconteceu há 8 anos atrás. Eu vendendo os produtos que eu produzia e do lado de uma digital influencer que eu pagava ela e ela fazia isso comigo, né? Fazia essa propaganda comigo. E foi muito bom, porque eu estava sendo treinado inconscientemente. Já estava sendo preparado. Mas é isso mesmo. A vida é uma eterna preparação. A gente está sempre, é igual um videogame. A gente está sempre passando por uma fase para poder estar preparado para a próxima fase. Encerramos mais um belíssimo bloco com a doutora Lara, né? Professora está nervosa agora que pegou o jeito mesmo. Agora que pegou o jeito, né? Sim, Perdeu, sim. é porque a gente chega um pouco ansioso ali, mas você foi super bem, não é, pessoal? Então, a gente queria te dar uma salva de palmas aqui, eu e a equipe. Obrigada. Parabéns! Obrigada, adorei. Seja muito bem-vinda. Você já é de Balsas, você está há 2 anos aqui, mas eu queria te dar, em nome do podcast, queríamos te dar as boas-vindas a Balsas e principalmente a esse novo projeto ousadíssimo que você vai seguir conosco daqui para frente. Muito obrigada, adorei o convite, foi bem inesperado, né? No último mês comecei a seguir vocês, de repente o convite apareceu e estou bem feliz também com esse projeto novo. É algo que eu já vinha pensando há algum tempo, mas eu não sabia o caminho, por onde iniciar, né? Enfim, mas como eu falei, Deus sempre tem o caminho certo, a hora certa para tudo. Então, ele me preparou para chegar e estar aqui com vocês hoje, para a gente entregar aí um bom conteúdo para fazer diferença na vida das pessoas. Ótimo. Obrigado, senhor, por ter preparado essa pessoa. Então é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau.